Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, estou trazendo para vocês aqui, como costume, né? Mais uma moedinha rara, é uma moeda de 5 centavos que pertence então à primeira família do real, com a data de 1994. Vou explicar para quem ainda não sabe identificar as moedas da primeira e segunda família, e também vou explicar como identificar esta moeda rara aqui com essa anomalia, a qual vou passar para vocês mais à frente, tá certo? Eu quero antes, pessoal, agradecer pelo carinho de vocês, pela confiança, pelo respeito. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, tá? Eu queria pedir a você que ainda não for inscrito no canal, se inscreva, é de graça, é muito rápido, leva apenas alguns segundinhos, tá? E além de estar ajudando o canal a, a se manter ativo, trazendo essas informações aqui para vocês, vocês também estarão se autoajudando, porque a partir do momento que um canal de tamanha confiabilidade como este aqui estiver ainda é, compartilhando nessas informações com vocês, vocês estarão sendo muito bem orientados, tá certo? Então, pessoal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, ativem as notificações, tá? Tudo isso leva menos de 10 segundos, é de graça, é rápido mesmo e vocês retornam o vídeo de onde pararam sem perder nada, tá? Por isso eu sempre peço, façam isso já no começo do vídeo, porque é natural, é humano, a gente se esquece, a gente se interte assistindo o vídeo, né? E quando vê, já está em outro vídeo, acabou esquecendo de se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar as notificações, tá certo, pessoal? Então, dê uma conferida aí, você que tem certeza que já se inscreveu, também é importante conferir, tá? Porque às vezes tem uns bugs, não é proposital, tá? Ocorre mesmo de vez em quando, e a pessoa é automaticamente desinscrita. Como é de graça, né? Não custa nada, dá uma conferida, se reinscreva caso tenha sido desinscrito por conta desse bug, tá certo? Então vamos lá, pessoal. 5 centavos, primeira família do real. Esse lado aqui é a frente da moeda, o conhecidíssimo anverso, onde podemos então observar aqui a famosíssima efígie da República, ladeada aqui pelo ramo de louro estilizado, e logo lá embaixo, no exergo, podemos observar a legenda Brasil, indicando a origem da nossa moeda. Esse outro lado aqui, a parte de trás, o reverso, temos aqui então o valor facial de 5, ladeado aqui por 2 ramos de louro estilizados. Temos também a legenda centavos e aqui embaixo a data, que é no nosso caso aqui 1994, tá certo? O bordo é liso, o padrão de cunhagem do reverso é reverso moeda. A quantidade, pessoal, que foi produzida, ou seja, fabricada, cunhada e colocada em circulação especificamente para esta data, 1994, foi de exatamente 732.980.000 moedas, tá? Essa foi a quantidade produzida e colocada em circulação especificamente para esta data. Tivemos aí, então, como gravador e artista a mesma pessoa, uma única pessoa, tá? Luciano Dias Araújo foi, ao mesmo tempo, o artista e o gravador dessa moeda, que entrou em circulação a partir do dia 1º de julho de 1994 e circula até os dias atuais, junto com o seu parzinho de moedas da segunda família. Então vamos lá. Quem ainda não sabe identificar as moedas da primeira ou segunda família, vai aprender agora, é muito fácil, tá? As moedas da primeira são todas com datas entre 1994 e 1997, e as moedas da segunda família são todas com datas a partir de 1998 até os dias atuais, beleza? Não tem como errar, tá? É claro que tem a aparência física das moedas, porém, eu explico pelas datas, porque quem estiver aprendendo e começar a observar a data, né, para fazer a identificação, estará também voluntariamente observando e memorizando a aparência física da moeda. Como eu disse, é fácil demais, em pouquíssimo tempo já estará identificando apenas em olhar para as moedas. Tranquilo? Então vamos lá.
Eu me refiro aqui, então, a uma moedinha rara com reverso invertido. E tá aí mais uma informação que eu vou passar para vocês. Importante, tá, pessoal? Prestem bastante atenção nessa informação, porque tem gente que faz o giro da forma errada, pessoal. Tá importante que vocês girem sempre da maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Se vocês girarem de outro jeito, vai dar uma informação errada para vocês. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Estou segurando essa moeda aqui e vou girar. Olha só como é que eu estou segurando, com o anverso virado para a gente aqui, ó. Esse aqui é o lado que a gente vai usar, tá? E a gente quer saber se o outro lado é reverso invertido. Então, observe o giro que eu vou fazer, ó. Eu estou girando desse jeito, tá? Esse lado aqui é o reverso, vem em pé. O reverso, então, já que vem em pé, está normal, não é reverso invertido. Para que seja considerada reverso invertido, esse lado, ao invés de vir em pé, teria que ter vindo de cabeça para baixo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó, segurei assim, que é o correto, e girei assim, que é o correto. Veio em pé, me mostrou para mim que essa moeda não é a moeda rara com reverso invertido. Porém, se eu fizer o giro errado, pessoal, olha só, por exemplo, se eu girar para cá, olha, vai mandar esse lado para mim de cabeça para baixo, o que vai dar um resultado errado, tá? Ou seja, para quem não souber identificar, vai se enganar, vai pensar que a moeda é reverso invertida, e não é, tá? Isso ocorre porque o padrão de coins do reverso dessa moeda é padrão moeda, beleza? Então, mais uma vez, segurou desse lado aqui, girou dessa forma, veio em pé, igual essa aqui está, é normal, veio de cabeça para baixo, a sua moeda então será considerada reverso invertido. E eu tenho, pessoal, essa moeda rara aqui para mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui na prática agora, olha, tá? Vou girar junto, vou colocar assim, que acho que é melhor, né? E vou girar junto aqui, tá, pessoal? Vou girar as duas moedinhas junto. Observem do mesmo jeito, ó. Observem que uma veio em pé e a outra veio de cabeça para baixo, tá vendo? Mesma data, ó, 5 centavos, primeira família do real. Essa aqui veio de cabeça para cima, indica que é uma moeda normal. Essa aqui que está no coin holder veio de cabeça para baixo, indica que é a moeda rara com reverso invertido, tá? Olha, mais uma vez, ó, segurei assim, girei assim, veio de cabeça para baixo, reverso invertido. Segurei assim, girei assim, veio de cabeça para cima, normal, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos para o catálogo, vamos ver quanto é que vale a nossa moedinha rara, 5 centavos, 1994, reverso invertida. Então, vamos lá aqui, ó, 1994, 5 centavos, reverso invertido. E observe que a moeda de apenas 5 centavos já vale aí no mínimo R$50 se for MBC, R$160 se for soberba, ou desculpa pessoal, R$50 MBC, R$60 se for soberba e R$100 se for flor de cunho. Então uma moedinha de apenas 5 centavos pode valer aí de 50 a R$100. É um ganho fantástico, né? Então, espero mais uma vez ter sido útil com vocês com essas informações, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar, deixar o like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.